Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e hoje estamos abrindo uma aula exclusiva para você que está aqui ao vivo e para você que vai assistir depois dessa gravação e para todos os nossos apoiadores da comunidade Praticadamente. E a nossa convidada especial de hoje, que já é conhecida aqui na comunidade Praticadamente, é a Lu Santos, que vai trazer para nós uma visão sobre a saúde mental dos 50 mais. Um assunto importante, pois a longevidade está aumentando. Então, nada melhor do que manter o equilíbrio emocional e assim prevenir problemas, né, como ansiedade, depressão, certo? Então, a nossa colega Lu Santos irá explicar por que esse assunto é essencial para uma vida plena e saudável. Então, fique aqui conosco, porque eu quero convidar vocês para acompanharem nossas atividades em nossas redes sociais, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do Spotify e no YouTube. Ah, e não se esqueçam de curtir esse vídeo, ok? E agora, eu passo a palavra para a Lu Santos. É com você, Lu. Gratidão, André, gratidão praticadamente. Olá para quem está aqui já na sala assistindo e também para quem vai assistir depois, né? Vai ficar gravado e espero realmente estar contribuindo para que vocês entendam a importância desse tema, né? Por que que a saúde mental? Bom, a saúde mental é importante em qualquer idade, mas por que a gente está olhando para a saúde mental nos 50 a mais? Então, para começar, eu queria dizer para vocês que existe um cenário que está melhorando, né? As pessoas estão se abrindo para entender sobre psicoterapia, terapia, o trabalho dos psicólogos, enfim, olhar para as coisas das emoções, da saúde que está na mente. Porque antigamente, e ainda, apesar de estar melhorando, ainda tem muitos passos a serem dados, ainda tem muito preconceito. Eu quero falar para vocês do cenário que construiu esse preconceito em relação à saúde mental, né? Quando a gente falava assim, eu tenho 58 anos, né? No meu tempo, a gente ouvia falar assim, nossa, a cabeça dessa pessoa não está boa, né? Você tá louco? E quando falava de louco, de ir no médico psiquiatra, nossa, o que que essa pessoa tem? O que que está acontecendo com ela? Né? Parecia algo que fugia do entendimento comum, do senso comum, né? Havia sempre uma preocupação de que, nossa, será que a pessoa está ficando lelé? Tinha esses termos, né? E isso não faz muito tempo, né? Porque hoje ainda, eu não sei os meus colegas aqui, depois eu acho que seria legal a gente compartilhar essa experiência, mas hoje ainda, quando chega algum cliente para mim e eu percebo que só a psicoterapia não vai, naquele momento, ajudar, que ela vai precisar de uma ajuda médica e não está na nossa alçada resolver essas questões, esses problemas, é, eu indico para buscar um psiquiatra, há muita resistência ainda, muita resistência. Então, e aí eu converso com médicos, psiquiatras, eu tenho parceiros, né, nessa área, e também há os que buscam o psiquiatra, e aí ele fala assim: olha, a gente pode entrar com medicamento, a gente pode te auxiliar nisso para você sair desse estado, mas isso é um paliativo, você precisa fazer terapia. E aí as pessoas falam: ah, não, eu não quero fazer terapia, ou falar, vou ver, e acaba não fazendo, fica só no remédio. Então, no geral, o que que acontece? Há preconceito. Ok. E onde que está mais esse preconceito? Para as pessoas que têm mais de 50 anos. Porque viveram esse cenário onde quem buscava psiquiatra e quem buscava psicólogo, terapeuta, era louco, né? Virou um estigma isso. Então, a gente está desconstruindo, mais pessoas mais velhas estão buscando isso, estão vendo a necessidade. E o que que tem acontecido? Quanto mais se fala nisso e mais depoimentos de pessoas
que tem mais de 50 anos e fala assim: olha, eu comecei a fazer terapia, transformou a minha vida. Quando outra pessoa ouve isso, ela fala: poxa vida, eu também quero isso para mim, né? Então, ainda bem que isso está sendo mudado e como que a gente pode contribuir e como que a gente pode entender que essas pessoas têm essas necessidades, né? Porque começa da questão da saúde como não a ausência de doença, mas o pleno bem-estar físico, emocional, relacional. Então, se você está bem de saúde, não está com nenhum saúde física, não está nada te incomodando, mas você tem uma aceleração, um aperto no peito, uma angústia, uma tristeza, um desânimo, e isso persiste por alguns dias, alguns meses e até anos. Isso é um bom indicativo que você pode estar com saúde física, mas a sua saúde mental, emocional está precisando de cuidado. E se você não olhar para isso, vão começar a aparecer sintomas psíquicos, somáticos no corpo, né? E o que que implica? Eu estou aqui com uma colinha do lado para não perder o rumo da conversa, né? Quero saber se os colegas até aqui vocês concordam com o que eu estou dizendo e se quiserem fazer alguma observação, a gente está num grupo pequeno, dá para todo mundo compartilhar e falar ou fazer perguntas, né? Aos 50 anos, começam a acontecer mudanças. É uma nova jornada, é uma nova fase, né? Então, eu vou falar de algumas áreas da vida que podem estar sendo mudadas e podem implicar nas questões emocionais e mentais, né? Então, a gente pega, vamos falar do público feminino, né? As mulheres que começam a entrar na menopausa. E há várias mudanças, mudanças hormonais, mudanças metabólicas, mudanças físicas, e aquilo começa a incomodar. Vem uma irritabilidade, vem, às vezes, uma tristeza aprofundada, uma interferência na vida sexual da mulher, porque há sintomas físicos de ressecamento, de falta de libido. Essas são alguns sintomas dos mais básicos, né, que acontecem. Mas são sintomas que implicam nas relações. Se eu estou mais irritada, se eu estou mais desanimada, se eu estou mais triste, as interações no seu sistema familiar, no seu sistema profissional também são afetados. E a maioria das vezes, a pessoa, a mulher, ela não consegue saber como ela lida com isso, né? Então, é um momento bom para se procurar um profissional também da psicoterapia para trabalhar essas questões, para trabalhar aceitação, compreensão, validação disso, né? Porque parece que ela começa a se sentir invalidada. Ela começa a se sentir um peixe fora d'água, né? Nunca foi assim e agora? O que está acontecendo comigo? Né? Não, parece que eu não sou mais a mesma. Então, essa perda de identidade, né, é uma causa. Vamos para os homens agora, a gente vai mesclando. Vamos para os homens. Os homens, numa vida profissional ativa, já com uma curva de experiência grande, né? Então, às vezes, dentro de um cenário empresarial por muitos anos, às vezes na mesma empresa, às vezes não, mas estão nesse cenário. E aí, as empresas começam a olhar para essas pessoas que têm a sua carreira construída e às vezes têm um salário diferenciado, e começam a olhar para os jovens que estão com outro gás e têm uma tecnologia que eles dominam mais e que estão cheios de ideias e que aceitam um salário muito menor do que o profissional que é mais experiente, ele começa a ser substituído e começa a sofrer preconceitos dentro da empresa. Então, a partir dos 50 anos, há estatisticamente uma, um desligamento das empresas. E aí o profissional se vê com grande experiência e com dificuldade de recolocação.
E aí começam os conflitos. Estou jovem, me sinto com gás para produzir, para trabalhar, para fazer entrega, e parece que eu não sirvo mais. Então, isso traz ansiedade, depressão, começam comportamentos compensatórios de aumento de vícios, né? Vícios em é, bebida, vícios em fumo, cigarro, enfim. Começa a ver isso. Se já não acontecia antes, né? Então, existe estatística até que hoje o número de divórcios, de separação, nessa idade tem crescido, porque as pessoas estão emocionalmente tão desestabilizadas que elas não conseguem vir estar em casa e se sentir no ambiente que é delas, né? A casa passa a ser um ambiente estranho, porque eu trabalhava numa empresa 10, às vezes 12 horas, perco o emprego, vou para casa e me sinto também como um peixe fora d'água. E sem dúvida isso vai mexer com as emoções. Outra questão, também nas ambas as áreas, feminina e masculina, o que a gente tem percebido muito é a transição de carreira, né? Porque também nessa fase as pessoas começam a descobrir que o que elas estavam fazendo não dá mais prazer, não se sentem felizes, né, naquilo que fazem. Aguentaram aquilo por muito tempo, mas hoje não parece não fazer mais sentido, né? E até quero abrir um parênteses aqui, porque vários colegas aqui eu encontrei exatamente na transição de carreira. A minha formação básica é nutrição, eu fui para a área comportamental, nutrição comportamental, e aí eu falei assim, não, isso é muito legal. Essa área comportamental é muito boa. E aí fui fazer cursos, e num dos cursos, que é a hipnose, né, a hipnoterapia, que eu conheci colegas aqui valiosos, né, que fizeram o curso comigo, Lilian foi uma, e, e a gente percebeu que, bom, pelo menos eu, acho que a Lilian também, que a gente estava no lugar certo. Parece que foi um grande encontro. Não que eu não gostasse da área da nutrição, porque a minha área sempre foi qualidade de vida, né? Então, tá, qualidade de vida tem a ver com uma boa alimentação, tem a ver com atividade física, e agora, mais do que nunca, tem a ver com saúde mental. E eu vou dizer para vocês, e gostaria de perguntar isso para os colegas, mesmo fazendo cursos, entrando nessa área, eu também comecei a achar que eu dava conta das minhas emoções. Que eu dava conta, porque afinal eu sabia, conhecia, parecia que eu não precisava de ajuda, né? E aí eu fui percebendo que não era assim. Eu sabia, mas eu precisava de um apoio, de um acolhimento, de um. E não era fazer outro curso, era ter alguém que cuidasse de mim. E quando eu comecei a fazer sistematicamente terapia, aí sim que eu vi o valor de ser cuidada por um terapeuta. Queria perguntar isso para vocês, a experiência de vocês nisso, que vocês me falam. Isso que você trouxe, depois eu passo para outro. Isso que você trouxe realmente é verdade. Porque a gente, assim, eu vejo também muitos terapeutas, eu também, eu faço terapia, às vezes com alguns colegas aqui do grupo conhecido, eu faço com algumas pessoas que não são, né, porque é presencial, né? E eu acredito também que, dependendo do perfil da pessoa, vai ser um tipo de terapia. Por isso que eu sempre acredito e estimulo os nossos colegas terapeutas a conhecer outras terapias, porque às vezes a gente pega um perfil, eu vejo isso porque eu pego às vezes um perfil de pessoa que eu vou cuidar e que determinadas terapias não são para ela porque ela não se adaptaria. E aí eu sei indicar, entendeu? Porque às vezes não necessariamente a questão da pessoa vai ser com um psicólogo, um psicanalista, um reikiano, ou uma hipnose verbal ou não verbal, de acordo com a pessoa, a gente começa a perceber que tem terapias próprias. E quando um terapeuta ele domina a sua terapia,
e conhece as outras terapias, ele abre um leque de possibilidades para ajudar aquela pessoa que está na frente dele e para se ajudar. Porque o grande problema é que a maioria dos terapeutas não passam por terapias. Entendeu? Não fazem terapia. Muitos terapeutas eu vejo que não fazem. E aí você vê que a pessoa, a gente estava até brincando antes aqui, que eu brinco que o pior cliente ou paciente que seja, somos nós mesmos. Porque nós temos oscilações. A gente não está num pedestal por ser terapeuta. A gente não deixa de ter problemas por ser terapeuta. Então, você começa a ver que às vezes tem uns desafios. Quando tenho certos desafios, eu vou procuro. Como eu conheço várias terapias, eu vou e procuro para resolver aquela questão. Porque a gente não está assim, porque você fez uma terapia, você não vai precisar mais. Não, já fiz um ano, não preciso mais. Já passei por psicólogo ou psicanalista, ou eu fui para. Não preciso mais. Não. Você fica bem, aí às vezes você precisa voltar. E tem aquelas pessoas que necessitam, sim, direto daquela, né? Porque cada um é cada um. Não tem uma fórmula única para todo mundo. Tem gente que precisa de estar sistematicamente no psicólogo, sistematicamente no psicanalista, sistematicamente fazendo alguma coisa. É como uma pessoa que tem. É porque a saúde mental a gente não enxerga, né? É como uma pessoa que tem aquele problema físico, como uma diabetes, que precisa estar sempre fazendo exame ou tomando um remédio, ou uma pessoa que tem problema de coração, precisa tomar sempre um remédio de pressão. Então, cada um tem uma característica. Então, isso que você falou, eu achei bem importante e verdadeiro as pessoas terem essa consciência da importância da terapia. Né? Tá vendo? Eu me alonguei, né? A gente está falando aqui, eu falo muito. Agora Ótimo, falando... muito bom, muito bom. E a doutora Gisele também botou aqui, ó, concordo plenamente, Lu. Sentar do outro lado da mesa é fundamental e ajuda muito a auxiliar nossos próprios clientes. E a Simone ainda completou, como é necessário ser ouvido e testar terapias é muito certo, dá muito certo, né? Que nem a Lilian acabou de falar, né? Que é muito bom a gente ter o conhecimento, né, de várias outras técnicas, né? Isso. E continuando nesse momento dos 50 a mais, das transformações, a gente vai para o corpo e a gente sente que o corpo se transformou. E a gente precisa ter um olhar de acolhimento para si mesmo. E as pessoas, pelo menos nesses anos atendendo, eu vejo que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é de se acolher, de acolher a si próprio, né? As pessoas têm uma tendência a se julgar muito, a se criticar muito e não se acolhe. Então, ah, a transformação, ela vem a partir de, estou com 50, a probabilidade de ter uma questão de hipertensão, uma questão ligada a diabetes, a doenças cardiovasculares, elas vão aumentando, né? Não significa que vai ter, mas vão aumentando. E como que eu enfrento isso, né? Quando eu estou emocionalmente mais equilibrado, é muito mais fácil enfrentar essas situações e muito mais difícil que ela se instale de uma forma agressiva ou progressiva, né? Então, a mobilidade, ela fica diferenciada, né? Vou contar aqui uma coisa minha. Há 2 anos atrás, eu tive um problema sério no joelho, que comecei a ter dificuldade de levantar da bacia do banheiro. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Então, você se assusta com isso. Você fala, será que eu não vou conseguir vir no banheiro mais sozinha, né? E é questão de mobilidade. Era um momento que eu estava afastada das atividades físicas, né? Então, a gente saber prevenir também não essa live, ela não serve só para quem tem mais de 50, principalmente para quem tem menos, para se prevenir a chegada dos 50 a mais, né? Então, você investir em você é muito importante, né? Eu cuido de mim e aí eu estou bem para cuidar do outro. Então, essas questões são bastante importantes. E em relação à mente, quando as atividades, a pessoa passa dos 50 e vai diminuindo as atividades dela, ela começa também a ficar meio sem chão, né? E a mente, ela é a nascente do comportamento, né? Eu gosto dessa metáfora. É exatamente na mente que nascem os comportamentos, a partir do que você pensa.
Então, se você está se sentindo desiludido com a sua vida, se você está se sentindo improdutivo, se você está se sentindo incapaz, enfim, se você está muito desmotivado, a tendência a entrar em depressão é muito grande. Então, o quadro de depressão nessa idade tem crescido, porque as pessoas não se preparam para a aposentadoria. Às vezes não se preparam emocionalmente e às vezes vem um agravante maior. Não se preparam financeiramente, soma a dificuldade emocional e aí caem realmente numa depressão grande, porque no momento que tem a disponibilidade do tempo para ter uma vida, para curtir a vida, viajar, passear, enfim, fazer coisas que não poderia quando estava no trabalho, não tem condições financeiras para isso. E aí ela se vê numa situação bastante triste, triste é a palavra, né? E a gente vive num país que não facilita esse movimento, né? E sim, na abertura, o André disse da longevidade. E a longevidade está aumentando, sim. Não é paralelo à qualidade, né? A longevidade está aumentando, mas por conta da parte emocional, principalmente, né? A qualidade não está sendo boa. E aí eu queria contribuir com você. Bom, né, essa questão da longevidade tem três fatores que influenciam. O ambiente, né? E por que o ambiente? Uma pessoa 50 a mais, sozinha, que não se sente pertencente a um grupo, a uma família, a, a relações, né, interpessoais, que não tem uma rede de apoio, ela tende a adoecer mais facilmente na mente, né? E com as emoções. A pessoa que vive num ambiente de muita cobrança, de muita julgamento, muita crítica, né? E às vezes vem até de filhos, né? Filhos que não entendem o momento dos pais e começam a tirar a liberdade dos pais, começam a interferir é, nas escolhas dos pais, né? Que eles entram numa postura de ser pais dos pais, né? Parece que o pai perdeu a, a inteligência, o poder de decisão, né? E isso é um ambiente tóxico, né? E isso também leva o ser humano 50 a mais a ter dúvidas e instabilidades no seu equilíbrio emocional, né? E também depende do país, da cidade, da cultura, né? Se a gente falar do país, o Brasil não é um país que valoriza as suas pessoas mais experientes, né? Mais velhas. Então, isso dificulta, também junto com a parte financeira. Mas há países que fazem ao contrário, que valorizam, né? Essa maioridade, né? Então, o ambiente é um fator importante. E esse E os valor já com... vem, e esse valor já vem da própria educação, né? Que você dá aos filhos também, né? Exatamente. Só que, como nós fomos educados por pais que não tinham uma educação emocional, na sua grande maioria, essa geração nossa também não tem e também vive conflitos com as suas emoções. Então, é muito importante entender que não tem idade para buscar apoio emocional, autoconhecimento, né, autodesenvolvimento das suas capacidades, autoaceitação, autoestima e tudo mais. E alguns comportamentos que vêm dos pensamentos, como eu falei, né? Pessoas muito negativas, que se ligam muito às notícias e vivem num processo de eterna lamúria, reclamação, tudo é difícil, tudo eu não consigo, eu não posso, né? Elas já estão adoentadas, essas pessoas, né? Esse constante movimento negativo perante a vida já é um sinal
de desequilíbrio emocional. Aí eu queria compartilhar com vocês, não sei se os colegas também já ouviram falar das zonas azuis, né? Blue Zones, não sei se pronuncia assim, acredito que sim, que são lugares onde a longevidade foi alcançada com qualidade, né? Então eu anotei aqui alguns lugares que tem: Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, Nicoya na Costa Rica, Icária na Grécia e uma comunidade chamada Loma Linda na Califórnia. Então, há lugares que tem isso. E aí, no Netflix, tem um documentário falando dessas zonas azuis. E eu recomendo porque fala dos movimentos das pessoas que têm longevidade com qualidade de vida. E eu quero compartilhar com vocês algum desses movimentos. Primeiro é a integração é, entre as faixas etárias, né? Você ter jovens com idosos, essa conexão é muito saudável. A atividade constante, atividade em vários setores, é não estar prostrado na frente de uma televisão, é você ter contato, interação, ter vínculos. Vínculos é importante em todas as idades. Na nossa faixa é mais importante, porque é uma idade que às vezes a gente se sente muito sozinho, e dependendo de quanto mais for acima dos 50, quando você começa a ter perdas familiares, perdas de amigos, e você começa a entrar em conflito com essa coisa que todos sabemos que vai acontecer, que é a morte, né? Mas parece que está chegando mais perto e você não sabe ainda lidar com isso, então é um momento delicado. Então é um momento que precisa de acolhimento, precisa de capacitação, psicoeducação, né? Então a gente precisa abraçar esse pessoal, gente. Vocês todos aí que trabalham com isso, vamos, né, nos mover para abraçar essas pessoas. E o que tem em comum mais, que é um estilo de vida, né? É uma alimentação, é brincar, é rir, é, se divertir, ter momentos agradáveis, né? É, e eu acho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que faltou aqui eu colocar. Há umas coisas que eu não falei da transição da vida, né? E eu estou passando por ela, que é o ninho vazio. Eu ouvia falar do ninho vazio, mas eu não entendia isso. A gente só entende quando chega. Uma casa imensa, silenciosa, organizada, mas sem vida, né? Então, a gente sente. Eu estou sentindo muito, estou levando isso direto para terapia, porque não consigo dar conta sozinha, né? Então, estou sendo muito bem acolhida pelo meu terapeuta e ele está cuidando muito bem de mim, e isso está facilitando a passagem por esse processo, né? Fico triste? Fico. Choro, às vezes choro, mas é uma transição que, quando tem o acolhimento, o apoio, a psicoeducação, você passa com mais leveza, não fica tão pesado todo o tempo, né? E é isso, quero. Eu tenho uma coisa que eu não falei aqui, que a Lilian deu uma pincelada, que foi essa se reinventar, né? Buscar coisas novas para fazer, o desenvolvimento pessoal, voltar a estudar, estudar o que você sempre quis e não teve oportunidade, né? O fortalecimento de relações, fazer novas amizades e aprender a aceitar e se priorizar. E É é isso interessante. que eu trouxe para vocês hoje. E queria abrir aí para perguntas, para comentários, para discussão, como vocês quiserem. Eu gostaria de fazer um comentário, porque o que você falou do ninho vazio eu achei bem interessante, por quê? Porque eu andei, eu peguei alguns tratamentos assim, que eu tive, né? Alguns clientes que eu atendi assim.
com a síndrome do ninho vazio, com características um pouco diferentes, mas um caso mais suave, que a pessoa identificou, e outra mais severo, né? E, inclusive, a pessoa chega a adoecer severamente por causa disso, né? E é uma síndrome. Síndrome, porque eu falo, porque síndrome são características que às vezes a pessoa não se atenta que ela está dentro dessas características, né? Então, é bem interessante isso que você trouxe, porque é como você falou, de novo a pessoa começar, da idade nova, não é de novo, né? Em sentido novamente, mas a partir de uma idade mais nova, a pessoa ainda no ambiente com os filhos e com adolescentes, por exemplo, né? A pessoa já se preparar dali e vendo numa mentalidade em que ela dá continuidade para a vida dela, né? Porque a gente tem tendência, quando a gente vive, a gente deixa de fazer muita coisa para educar aquele ser, né? Porque tem pais que têm uma vida tão ativa que não deixam, já tá. Mas tem uns que não, tem uns que param, bem dizer, a vida para cuidar dos filhos, para educar os filhos, né? E aí o rebote é maior, porque aquele filho ele vai crescer, ele vai seguir a vida dele, que é natural. É natural, né? E aí, se o pai ou a mãe, normalmente a mãe normalmente é que sofre mais, porque normalmente é ela que deixa. O pai normalmente ele está envolvido com outras coisas. A gente vê muito síndrome do ninho vazio, é o quê? É a mulher, é a mãe, né? Sim. Dificilmente é o pai, porque dificilmente o pai assume esse papel. E quando ele assume, ele tem o trabalho dele, então ele acaba não tendo essa entrega total que a mulher tem, né? Que a mãe tem. Então, para a mãe, normalmente é mais doloroso. Então, o que acontece? Quando a mulher ela começa a fazer terapia, quando a pessoa, aquele caso que a gente falou, né? Que a gente estava conversando aqui, a pessoa já tem por hábito estar recorrendo à terapia, ou constantemente, ou de vez em quando ela faz uma terapia ou outra e tal, ela consegue não ser tão atingida por essa mudança toda, né? E às vezes a gente também está envolvido, tão envolvido olhando aquele ser que está ficando, né, se transformando na nossa frente e aquela beleza toda, tão encantado que a gente não percebe que aquele pássaro já está na hora de voar. E aí a gente acha que ele vai ficar com a gente, né? E não é bem assim. Ele começa a mostrar o gosto, o perfil, muitas vezes até diferente do nosso, as características, os caminhos, e aquilo impacta a pessoa que não está preparada, né? Então, assim, por isso que é muito importante isso que você falou. A pessoa ter uma rotina de cuidado. Normalmente as pessoas. Não, tem uma que eu estou cuidando em específico, ela não estava fazendo atividade física, não estava fazendo um monte de coisa. Ela não estava cuidando da vida dela, né? Uhum. Adoeceu. E aí, quando a pessoa começa a se olhar, o que você está fazendo? Cuidando do teu corpo, da sua atividade física, você está cuidando da sua alimentação, você está cuidando da sua mente, você está aprendendo o que de novo? Porque o ser humano, o que dá motivação a gente é isso, é a evolução, é a transformação, é o aprendizado, né? Às vezes, resgatar um sonho que a gente tinha na infância que não fez, ou quando aquele ser estava pequeno, né? Como uma criança ou um adolescente, a gente não fez porque tinha que cuidar, a gente resgatar aquele sonho, aquele projeto. E aí sim, a gente começa a criar de novo aquele vício da vida e começa a interagir, inclusive, trazendo eles para perto, porque você está fazendo alguma coisa, você tem conversa, você tem papo. Porque às Sim. vezes os filhos se distanciam porque você não tem mais conversa com eles, porque eles já estão com um monte de novidade, a tua cabeça está ali no ambiente da residência, da casa e daquele lugar que você vive, quando na verdade há uma necessidade de você estar antenada nas situações da vida, nas mudanças. Hoje nós vivemos a internet intensamente, né? Trazendo tanta novidade do mundo. Então, você está sabendo o que está se passando no mundo, isso tudo aí, você conversar, ter isso dá um vício na relação da mãe com o filho, né? Essa troca é muito legal. E a gente tem que Al- resgatar isso, né? Aham. Algumas mães, e também tem pais, né? Não é só mães, Uhum. a maioria é mães, A mas tem maioria é pais mães, né? também. É, mas a ideia também é você entrar naquela sensação de abandono, de falta de valor, né? Parece que eu perdi o valor, e aí você vai buscar o filho, mas naquela sensação de cobrança. Você não liga para mim, você não vem me ver, você é isso, você é aquilo, e entra num movimento disfuncional para ambos, né? Porque começa a ser tóxico para os filhos e tóxico para a pessoa mesmo, né? Esse sentimento de baixa valia, né? Sim. Isso para quem não tem uma atividade. Como eu comecei a fazer a transição de carreira e hoje eu estou ativa, né? Isso me facilita muito. Porém,
existe o outro lado, o lado da separação mesmo, né? Que é aquela coisa do vínculo, né? De você, como eles estão distantes, um dos sofrimentos meus é não poder sentir o cheiro dos filhos, sabe? Eu queria falar assim, eu falo com eles frequentes, mas queria sentir o seu cheiro, tô com saudade. E fizeram surpresa para mim, agora recente, passaram 3 semanas aqui comigo. Os três estão morando fora e vieram, e foi surpresa, foi muito gostoso, e foram embora ontem. Então, Nossa. imagina se hoje o meu coração não está apertadinho, né? Mas hoje cedo já fiz terapia, então já fui acolhida, então estou me sentindo mais revigorada e a vida segue, né? É isso que você falou, e estando distante, como você disse, em outro, né, em outro país, normalmente, né, que a gente vê muito, aí mesmo que a gente sente, porque não tem, né, aquela constância, né? Mas realmente é desafiante, né? Mas, assim, eu acredito que seja necessário a gente é, é, como você falou, você tem uma atividade, mas você está envolvida com outras situações, até para que estimule eles a te procurar. Ué, por que a minha mãe, que ela está fazendo tanto que ela não está me olhando? É porque ela tem. Aham, Sabe assim, você se tornar aquela pessoa gostosa de ser procurada? Como é que sim, você se procuraria? Você está entendendo? O que você está fazendo? O que você está falando? Olhe para você como uma outra pessoa. Você se procuraria? Você gostaria de conversar com você? Tem que ver. Eu acho que é importante a gente ver se a gente está sendo uma pessoa legal com a gente. Assim, às vezes a gente fala assim: eu não, as pessoas não me procuram, não falam comigo. Mas vem cá, você é uma pessoa que, se você botasse você assim na tua frente, você ia querer conversar com você? Você é uma pessoa dessa, gostosa de conversar, uma pessoa legal? Então, às vezes, a pessoa não se percebe. Não se percebe sim, que ela não está, entendeu? Não está com conteúdo, não está com alguma coisa para, né? Então, assim, isso, a gente. Gente, isso é algo que todo ser humano, por melhor que ele seja, ele vai passar por isso. Porque o melhor gráfico da vida é aquele do batimento cardíaco, né? Em que uma hora a gente está sim, lá em cima, outra hora a gente está aqui embaixo. E assim é a vida, para todo mundo. Para todo mundo, né? sim, Até para os nossos filhos, porque vai ter uma hora que eles vão querer colo de mãe. Você acha que eles não vão querer colo de mãe? Vão querer. Não vão querer um cafuné, uma pessoa que faça o que ninguém faz, porque eles vão ver isso por aí. Tem coisa que ninguém faz, só uma mãe ou um pai faz. Então, assim, sim, tem os dois lados, né? Isso é legal ver, né? Esses dois lados, né? Você trouxe uma coisa. isso. A Maria Inês botou algo ali, né? Ó, acredito, botou no chat, a Maria Inês. Acredito ser importante que os 50 mais procurem fazer o que gostam, desde que se movimentem. Sair com os amigos, fazer novos cursos, oportunidade de fazer novos amigos, interagir com idades diferentes. É verdade. A Inês é uma pessoa que foi. Ela fez uma mudança, foi ela que deixou o filho, não foi o filho que deixou ela mudou de cidade, né? E se envolveu com um monte de atividades, com curso que ela não está com tempo, nem às vezes a gente não consegue nem botar a fofoca em dia, né, Inês? De tanto atividade que ela tem. E tá aí, cuidando da saúde, cuidando das coisas, e é assim, e mesmo assim, a gente às vezes recebe baque da vida com tudo isso. Porque é aquele Sim, negócio, né? A vida é aquele gráfico maravilhoso, que é uma hora você está aqui, outra hora está ali, mas o fato da gente, né? Nós que somos terapeutas, a gente vai logo, já acende uma luz, opa, estou precisando cuidar disso. E a gente cuida aqui, cuida ali, porque a gente sente, né? sim. Necessidade de fazer terapia, de fazer, né? As coisas. Eu, de vez em quando, eu chego, tenho pessoal que eu falo, olha, eu não ando muito bem, não, acho que eu estou precisando, e aí eu vou e faço, né? E aí vai. Às vezes eu posto. Outro dia o Irmo postou lá no grupo, eu fiz no Instagram dele, eu fiz terapia com ele. Olha, terapia hard, terapia não verbal é hard, né? Sim. Mas é necessário, né? A Gisele colocou aqui, né? A Gi colocou no chat. Já tive uma paciente, já senhora, que adoraria fazer viagens com terceira idade, mas tinha muito medo do julgamento externo, ou mesmo dos filhos. Quando ela finalmente foi, se divertiu e ganhou rodinha nos pés. Muito bom, muito Aí, bom. Às vezes é necessário, a terapia faz isso, né? Ela abre possibilidades, a pessoa começa a acreditar nela mesma, os medos começam a se fragilizar, eles ficam mais fracos, né? E aí a pessoa começa a entender que sim, ela pode, né? E quando ela faz e vê, isso é uma vitória, né? verdade. A Tira o Maria chapéu Inês, para a ela lua, tá tirando. aguentou ficar 3 semanas, mas eles vêm para cá, bagunça tudo e eu fico doidinha. Então, você sabe que eu vou até pegar esse gancho seu, Marinês, porque assim,
eu tinha características no passado de controle muito forte, né? Então, essa bagunça, essa coisa, me deixava às vezes desestabilizada. E eles vieram e realmente a casa ficou uma zona. Minha filha traz a cachorro, é um cachorro, não é cachorra. O cachorro, eu não gosto de cachorro dentro. Isso foi para terapia hoje, viu? Eu não gosto de cachorro dentro de casa. Eu deixei o cachorro. Aí o meu terapeuta falou: e aí, como foi estar com o cachorro dentro de casa? Eu falei assim: olha, não é confortável porque eu não tenho hábito. Mas foi bom porque foi solto. Eu deixei a casa suja mesmo. A minha filha ia cuidando de algumas coisas e quando ela não cuidava, eu ia no meu tempo. Então eu soltei um pouco os controles. Eu falei isso para ele, ele falou assim: e como foi? Eu falei: foi bom. Então, é essa a ideia, né? A gente às vezes quer ter o controle de todas as coisas e a gente não tem esse controle. E às vezes o preço que você paga vale a pena, né? A bagunça é um preço que valeu a pena. Verdade. Alguém mais para contribuir? Bom, é o seguinte, eu tenho para contribuir. Se vocês quiserem, bom, antes de eu contribuir, eu vou deixar a Zarinha, que está aqui pedindo para falar. Abre o teu microfone, Zarinha. Pode falar primeiro. Não, não, não. Eu vou falar e já vou aproveitar para fechar a nossa live aqui. Ah, tá. Deixa eu tirar a mãozinha daqui. Bom, eu entrei aqui através do WhatsApp, do grupo do Maturi, né? Que nós participamos, Sim. e eu faço parte, e esses dias todos eu estava um pouco atarefada. E aí, agora, eu vendo vocês falarem, eu estou assim, gente, será que é realmente para eu estar aqui? Porque eu não tive a oportunidade de conhecê-los, de me apresentar, né? E eu estou ouvindo falar, vocês falarem sobre ninho vazio, sobre filhos, né? Netos. E eu tenho uma história um pouco diferente, porque eu sou solteira, eu moro sozinha, eu tenho 64 anos e moro no interior de Minas Gerais. Sim. E é região do Vale do Aço, próximo a 220 quilômetros de Belo Horizonte, aproximadamente. Sou mineira. E assim, né, eu sempre trabalhei dando aula para a faculdade, há 30 anos que eu trabalho nessa área, como docente, né, de cursos Sim. superiores, MBAs, pós, mas enfim, é só para vocês sintonizarem quem é a Zaria. Mas olha, isso que a Lu falou aqui no início, é uma coisa que olha, eu moro sozinha. Eu não tenho filhos, eu não tenho cachorro, eu não tenho calopsita, eu não tenho papagaio, eu tenho gato, nem planta para aguar, para regar. Sim. A gente fala aguar aqui para Sim, regar. sim. Porque foi uma decisão minha, após 20 anos cuidando da minha mãezinha, e realmente, né, até ela falecer em 2015, foi quando eu fui morar sozinha pela primeira vez, em Uhum. 2017. E eu Sim. tive uma trajetória, porque a minha vida virou 360 graus, eu não quero ocupar o tempo de vocês, a minha história é um pouquinho. Mas eu tive cortes muito grandes na minha vida a partir de 2015, porque estava tudo muito bonitinho, eu trabalhando com um ótimo salário e tudo. Minha mãe adoeceu, uma doença grave, Guillain-Barré, que a gente não conhecia, não deu tempo de cercar a doença, né? Então eu Sim. vi a minha mãe definhar, e eu cuidava dela já há algum tempo. E Uhum. aí, o meu ninho vazio foi a perda da minha mãe. Por Sim. quê? Morávamos até meu pai falecer, nós éramos mais pessoas dentro de casa. Meu pai faleceu em 97. E Uhum. aí, antes do meu pai falecer, o meu irmão caçula, que morava conosco, foi embora para Belém. Então, minha Sim. mãe teve, sim, um mês, o caçulinha dela foi embora, e no outro mês meu pai faleceu. Ficamos eu e ela, 6 anos sozinha. Então, eu vou resumir, um dia eu posso contar com tranquilidade. Aí eu cuidei, aquela que vocês falaram, onde a filha se torna mãe, né? Sim. Eu me tornei mãe da minha mãe. E aí eu tive que buscar esses recursos de psiquiatra para ela, pelo luto, e ele me acompanhou.
E ele sim, sempre me falou uma coisa, esse psiquiatra, que ele foi um reforço muito grande para mim, que ele falava para mim assim, Zarinha, né, os papéis se inverteram, você agora vai cuidar da sua mãe, mas cuide de você também, né? Só que, em meio ao furacão, eu me abdiquei de cuidar de mim, realmente. E sim, aí, sim. quando a minha mãe faleceu, que eu falei assim, agora eu vou cuidar dessa pessoinha aqui, né? Tipo, eu vou precisar falar, não sei como é que vocês estão com o tempo, tá? Mas eu vou precisar falar um pouquinho. Por quê? Para vocês verem como que a gente. Eu falei assim, nossa, agora eu vou, né, morar sozinha, eu vou cuidar de mim, eu vou viajar, dava aula, ganhava muito bem, né? Mais de 20 anos de faculdade. Aí a minha mãe faleceu em 2015, 2017 eu mudei, e em 2017 eu fui atropelada gravemente. Foi quando eu estava Sim, morando sozinha, falando que eu ia cuidar de mim. Aí eu precisei de mais pessoas para cuidarem de mim. Eu fiquei sem andar quase 2 anos. Foi sim. um atropelamento muito grave. Então, agora passou esse período e eu estou aqui. E eu decidi realmente a cuidar de mim, cuidar. E eu estou aqui com vocês porque eu amo estar com pessoas, né? Conhecer pessoas. Eu participo de tudo. Muito bom. O meu ninho vazio foi realmente isso. Meu irmão foi embora, meu pai faleceu, minha mãe adoeceu, minha mãe faleceu e eu fiquei, meu Deus, e agora? Cuidar de mim. Faço terapia, né? Ótimo, Faço ótimo. atividades físicas, hidroginástica, pilates. Sou palestrante, escrevi um livro ano passado, Ah, que a linda. biografia de um grande empresário aqui da minha região, que ele me convidou. Então, eu tenho uma vida muito gostosa, digamos assim, né? E eu tô vendo Muito. vocês falarem, filhos, né? Meus irmãos, minhas irmãs, ai, Varinha, você precisa arrumar uma companhia para você, alguém para você viajar, né? Hoje mesmo, a diarista que começou aqui na minha casa, eu já estou encerrando, tá? Ela me deu Sim. aquela entrevista, né? Ah, por que você não casou? Você é casada, não sei o quê. Ah, mas a gente tem que ter uma companhia. Eu virei para ela e falei assim: olha, a melhor companhia está aqui, sou eu. Muito Aí ela bom. riu, sabe? A questão da solitude, né? Isso que Sim, você muito bom. falou, Zarinha, é muito importante. Você fez uma posição que tem gente que não faz, não consegue, que é aquela posição É, inversa. Quando você ocupa o papel por alguma circunstância da mãe da sua mãe, é, o pai da sua mãe que seja, muito difícil. É muito é difícil. muito E difícil. aí, depois, você tem que tomar esse cuidado. Você ainda bem que teve uma assistência boa do seu psiquiatra, em que ele te falou isso, porque quando eu era muito nova, teve umas situações da minha família, eu sou de família grande, em que meu Aham, avô ficou muito doente, e a minha tia, aí um fica cuidando, aí o pessoal revezava e tal. E aí o médico falou assim: "Ó, vocês têm que tomar cuidado, porque tinha uma pessoa que estava direto, que daqui a pouco essa pessoa está doente junto com o outro no hospital. Que acontece exatamente. muito isso. E aí eu fui Sim. observando essas coisas, né? Que às vezes quem cuida, às vezes adoece. E É esse normal, adoecer né? exatamente. E aí o que que acontece? A gente olhar também esse aspecto, em que posição a gente está, né? É, E se cuidar. E aí, isso que você falou de construir coisas, fazer, escrever livros, é exatamente isso. Te dar vida. E isso. eu te digo mais, você é muito nova ainda. Outro dia eu estava vendo na internet uma senhora com 77 anos que ela está começando a namorar, ela entrou no Tinder, Entender. Aplicativo de entrou e namoro. ela saiu. Então ela saiu, ela começou a ia tomar um café, um chá e tal, foi indo conversar com o outro. Teve uma pessoa que falou assim, usou as palavras certas, eles foram tomar um É, café e eles resolveram se casar. E estão vivendo muito bem. 77 anos. Então, o que que acontece? É que, na verdade, até para ter um relacionamento, porque eu conheço muita gente que é nova e não consegue ter, e agora você é, vê, tem gente que fala assim: mas eu tô com 30, 40 anos, 20, até menos, e não consegue ter. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela não percebe que ela não tem não, espaço na vida dela para ter uma outra pessoa. é, Porque você, para ter uma pessoa, você tem que saber o seguinte, que você vai ter que ter uma pessoa em que você vai ter atenção, mas você também vai ter que dar atenção. Você vai ter que ter um espaço no teu apartamento, na sua mesa de almoço, na sua cozinha. Será que você cabe em você uma pessoa dentro da tua casa? Na tua cozinha, mexendo nas suas coisas? Aí a pessoa fala assim: eu quero muito uma pessoa, mas ela não suporta que ninguém mexa nas coisas dela. Não vai ter nunca alguém. O universo não vai te dar alguém, porque tua mente não deixa. Entendeu? no Então, meu, assim, a gente tem que ter o espaço, né?
É como você falou, ó, eu não estou cuidando nem de planta. Então, você, por enquanto, você não tem esse espaço. Mas quem sabe, daqui a algum tempo, você pensa assim, não, realmente eu poderia ter um espaço aqui para uma pessoa sentar e dividir, botar a xícara dela aqui, botar a pasta de dente, dormir na minha cama. Sabe assim? É o que eu mais Então, falo, Lívia. É o que eu mais falo, gente. Eu não quero você. nenhuma escova de Então, dente, nem uma cueca aqui no meu quarto. exatamente. Olha, eu atendi uma pessoa que eu achei bem interessante, que essa pessoa, ela queria um relacionamento. Ela já tinha ido para o Tinder, já tinha ido para tudo, e queria um relacionamento. Vermelho. E aí, ela, o filho, já, a vida dela e tal. Aí, o que aconteceu? Ela falou assim, mas eu quero. Então, eu falei assim, tá, mas como é que tá a tua vida para isso? Quando eu comecei a ajudar ela a refletir, ela viu que a vida dela não tinha espaço para uma pessoa. Então, ela não ia ter ninguém nunca. Você tá entendendo? Porque ela, no fundo, ela não tinha espaço. As pessoas às vezes querem uma coisa, mas sabe assim, eu quero tocar piano, mas eu não tenho paciência de ficar sentada. Por que você vai tocar piano, gente? Para tocar piano tem que sentar, tá entendendo? Então, assim, Pois é, é Lívia. isso. E você tá muito bem, tá de parabéns. Verdade. Pode falar. Mas Lívia, sabe que toda essa alegria que você apresenta aqui, que dá para a gente perceber que você, queira ou não queira, você tem uma energia. uma energia que Todo mundo traz toda. fala isso me Mas é deixa verdade, feliz. é verdade. Então, isso daí faz com que. Porque o ser humano não vive sozinho. Não. Ele Agora, eu tenho necessita. amigos, eu tenho a turma do boteco, Isso. eu sou conselheira federal do Conselho de Administração, eu fui para Pronto. Brasília semana passada, dia 8 eu estou indo de novo. Então, assim, a minha vida é muito intensa, né? E só para finalizar, eu costumo brincar muito com a questão da idade, né? Me parece, pelo que falam, que eu não aparento ter 64, né? Aí eu me arrumo para sair, todo mundo, você não aparenta ter a idade que tem. Eu falo, mas eu sou uma gatosa, uma gata idosa. Muito A bom. 64 não é. Olha só, o pessoal tá com uma ideia Uma de. Aham. gatosa. Olha, o pessoal tá com uma ideia triste de que, Não, é tem 50, verdade. 60, tá velho. Gente, pelo amor de Ah, Deus. Quantos anos eu que isso. tenho? Hein, ô, Zarinha, quantos anos Bom, eu tenho? eu não sei, Você, mas. você, Deixa a Zarinha ah, falar. você não tem 50 anos. Zarinha, Você tá tem, falando não, sério? Tô quase juro. beirando 60. Já passei Quase dos be... 55. Já pensou quase Vou falar, beirando não, só. 60? Não, eu tô passando dos 65. Já passei, tô nos 65. 65? Ô, Veja bem, eu ô, tenho 50, 55. é, me Gente, Bom, assustou agora. André, eu não sei se diga. eu tô, né? Se vocês de Mineira falando aqui, se vocês me deixarem, eu fico aqui à noite com vocês, mas Ó, o o meu Josué já te deu boa-vinda aí, ó, Brasília. Ele tá lá em Brasília. obrigada, Josué. Josué não quer deixar a gente ver a cara dele, né? Não deve ser bonito. Ele tá aí, ele tá aí. Daqui a pouco ele aparece. Ele deve Tô estar brincando, dormindo. tô brincando. Então, gente, assim, eu fiquei meio assim, oncotô, broncovô, falei, deixa eu colocar meu pitaco aqui. O José falou que ele é gato. Ele botou gatão. Eu sou gatosa, uma gata idosa. Então, eu quero agradecer a oportunidade, viu, gente, de eu ter me expressado um pouco. Eu amo falar, amo compartilhar. Depois eu vou deixar meu Instagram aqui, tá? A liberdade de deixar. Eu faço um monte de coisa. E eu Muito gostaria bom. muito de estar mais vezes com vocês, tá? Fica à vontade. O André botou o link ali do grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo do WhatsApp, Bom, temos um grupo do Instagram. A gente está sempre se Tá reunindo, ótimo. trocando experiência. Né, E você André? e a sabe, gente. Lilian, que eu Mas não. acabei deixando aqui e tinha mais gente do Maturi que pediu para eu colocar o link, porque eu fiz a propaganda lá no Maturi e não vi. Era 8h30, não, já tinha começado aqui, não vi. Mas Aí me eu parece que a consegui entrar e Zarinha. coloquei lá no grupo. A Zarinha Ah, ok. falou. A Zarinha falou que Obrigada. passou lá no grupo. Muito bom, Muito muito bom, bom. muito bom. Bom, perfeito, perfeito. Zarinha, não vai embora ainda não, que a gente vai. Eu Vai vou encerrar fechar a só a live aqui. gravação. Eu encerro a gravação, mas a gente sempre fica aqui um pouquinho a mais, tá? Lu, então, você tem mais alguma coisa para agregar aqui ou podemos fechar? Eu tenho Redes só sociais. agradecimento. Obrigada pela oportunidade, obrigada novamente à Prática da Mente, que presta um serviço para a saúde mental bastante significativo e importante. Tenho um carinho especial por cada um de vocês. Parabéns. Sua rede social. É Lu Santos Terapia, Lu Santos Terapia. Tá, joia. Eu vou aproveitar, vou deixar aqui
depois na descrição desse vídeo abaixo, vocês podem procurar aí, tá? Então, pessoal, Obrigada. estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui, muito esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos que entrem lá no Instagram do Praticadamente, que vamos ter aí os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá bom? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a Lu Santos e a todos que estão aqui presentes ao vivo. Tá? E para você que está aí assistindo essa gravação, eu lhe peço para interagir, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks, ok? Porque isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!